muito incrível. É realmente fantástico a gente ver que em 3 dias as pessoas já começaram a ter resultado, as pessoas já começaram a avançar. Mas vocês vieram aqui para poder saber um pouquinho mais sobre a parte de alimentação, a parte de tudo aquilo que influencia no seu controle de peso, né? E sem mais delongas, eu vou chamar ele, nosso querido Doutor Ricardo, que vai falar sobre o famigerado tema da gordura e colesterol. É com você, Ricardo. Fantástico, fantástico. Boa noite, seja bem-vindo a essa sala linda, todo mundo aí presente, parabéns por estar aqui, obrigado pela presença. Esse tema é bem polêmico mesmo, bem interessante, e eu vou contar uma história um pouquinho da minha vida. Por quê? Porque quando eu era criança, eu sempre vi a minha avó, ela foi uma excelente cozinheira. E ela, em tudo que ela cozinhava, ela colocava o toque da gordura. O arroz, ela colocava a gordura. Gostava de colocar a banha de porco. Ela fritava o torresmo, né? Fazia o torresmo. A gordura que ficava, ela guardava e ela colocava como uma, sei lá, algo gostoso. E realmente dá um sabor diferente. Como se fosse um molho, exatamente. E eu me lembro desde criança que eu via isso, né? E ela gostava muito de carne de porco, gostava de fazer tudo na banha de porco. Era fascinante isso. Manteiga, que era comum em Cuba, não existe tanta tecnologia até hoje, né? Então, isso me chamou a atenção, porque ela durou 99 anos. Então, a gente por aí já tira uma pequena conclusão, apesar de não ser uma coisa significativa. Mas, colesterol, gordura saturada, isso aí é... Eu vou fazer algumas perguntas primeiro para você. Você hoje se preocupa com os níveis de colesterol dos seus exames de sangue? Você pode colocar depois aí no chat e dizer, sim, me preocupo, não me preocupo. E depois eu vou comentar sobre isso. Você sabe quais são os níveis de colesterol saudáveis? Essa é outra pergunta porque isso é um mito grande. E o que todo mundo você evita gorduras saturadas na tua alimentação? E por que eu faço essa pergunta? Para ter uma noção de como é que está o pensamento em relação a esse tipo de tema, né? Porque os dois estão relacionados. O consumo de gordura saturada realmente aumenta o colesterol. Agora, será que isso é importante? Será que isso define ou não as doenças cardiovasculares, problemas dessa índole? Para entender isso, nós precisamos entender um pouco de história, entende? Porque desde finais dos anos 50, um pouco antes, até nos anos 30, já existiam estudos sobre antropologia. Se tu sai de Weston Price, que foi um odontólogo, e nos anos 30 eles já levantavam uma teoria em relação a consumo de gordura, consumo de carnes, e que se vamos à nossa ancestralidade, nós vamos entender que o ser humano cresceu, o tamanho do cérebro foi condicionado pelo consumo de carnes, gorduras, proteínas em geral. Por quê? Porque o colesterol ele está presente em todo o nosso corpo, em todas as membranas plasmáticas e principalmente no nosso cérebro. Ele não é ruim como tanto se fala. É uma molécula interessante. Então, existe um estudo que até hoje está em andamento, que é o estudo de Framingham, uma cidade em Massachusetts, nos Estados Unidos, que se chama estudo do Framingham Heart Study. Eu acho que nosso amigo Negromonte deve conhecer. E vou fazer um parêntese aqui. Eu não sou médico, eu sou um estudioso, curioso de nutrição, saúde, bem-estar, metabolismo. Qualquer coisa que você tiver dúvida, eu incito você que está aqui a buscar as fontes, e as fontes você vai encontrar. E outro adendo que eu quero fazer.
cada um de nós hoje, nesses momentos atuais, precisamos ser mais agentes do que pacientes. Por quê? Porque precisamos ter o conhecimento para saber de que maneira ou escolher o melhor profissional. O médico, ele é um excelente aliado da nossa saúde e ele nos cuida, inclusive, para que a gente não faça besteiras para nossa saúde. E eu, na minha família, eu tenho até médicos, a minha irmã é médica. Então, continuando esse raciocínio do colesterol, esses estudos já existem há muitos anos. Hoje está na terceira geração do estudo de Framingham do coração. E começou no ano 48. Então, nessa época, o que acontece com o colesterol é que existiu um médico, Ansel Keys, que ele estava estudando em coelhos, injetou colesterol e, logicamente, coelho não é um animal carnívoro. E ele faleceram. Então, esse estudo ele levou a o ensaio de 7 países, que na verdade foram 21 países, e ele excluiu os que não estavam dentro da curva que ele queria que fosse. Ou seja, ele comparava o consumo de gordura saturada com aumento de colesterol e doenças cardíacas. E essa associação, essa observação, que não foi um estudo randomizado, foi através de pesquisa, não foi feito de forma de alto nível de evidência clínica médica, e levou a essa conclusão. Ele defendia essa tese já há muitos anos. Então, nos anos 50, já estava com essa tese, que se chama tese gordura-coração, certo? Por outro lado, existia outro médico que nos anos 60, o Judkin, um inglês muito fino, esse Ansel Keys era um americano, dizia que os problemas cardiovasculares estavam relacionados com o açúcar, o consumo de açúcar, alto consumo de açúcar. Existe até um livro que se chama White Sugar, depois eu busco esse detalhe. Sugar Blues. Não foi traduzido o título, Sugar Blues, continua. E esse médico, por ser um pouco mais elegante nas colocações dele, a teoria dele não veio a vir à frente. E na mesma época, no ano 55, o presidente americano Dwight Eisenhower, ele teve um infarto e ele comia muita gordura saturada. Então, já vocês entendem o que aconteceu. Uma coisa levou a outra. O médico que estava na frente nessa pesquisa, que tinha um bom apoio do Congresso americano, conseguiu que essa teoria fizesse jus, e dessa época para cá estamos sendo, infelizmente, enganados. Dizem alguns médicos que esse é o problema do colesterol, é o maior erro da história da medicina, um dos maiores erros, se não for o maior, porque se vocês analisam hoje como estão as doenças cardiovasculares, estão diminuindo ou estão aumentando? Câncer, Alzheimer, Parkinson. Então, tem uma relação isso, e eu vou explicar isso aqui. Colesterol é uma molécula maravilhosa. Por ser produzida por nosso corpo, que a maior produção acontece no fígado, através do fígado, ela é uma molécula que se interpretou mal a presença dele nas artérias. Por quê? Porque ela é uma molécula que é um reparador de tecidos, ele é um precursor de vitamina D, ou seja, que é importante para o sistema imunológico. Se a gente não tiver altos níveis ou níveis adequados, que eu vou explicar quais são esses, de colesterol em sangue, a gente não consegue produzir vitamina D. Sabia disso? O colesterol também é importante na produção dos hormônios esteroidais, de vários hormônios, certo? E ácidos biliares também, para a quebra das gorduras no corpo, ou seja, quando é na ingestão. Então, todas essas questões são importantes saber, e realmente não nos preocupamos com isso. Infelizmente, esses estudos foram adiante muito tempo, mas hoje temos estudos
que dizem todo o contrário. E, lógico, a gordura saturada aumenta, sim, o nível de colesterol. Eu vou mostrar para vocês quem foi esse Ansel Keys e vou falar um pouquinho mais disso, desse estudo. Vamos lá. Esse é o famoso Ansel Keys, que falou do estudo dos 7 países, mas ele excluiu aqueles países que não estavam com os índices que ele queria, porque em ciência você pode até conduzir um estudo de forma conclusiva aquilo que você está propondo, mas ele depois fez outro estudo junto com outro pesquisador, Ivan Cruz, o Franz, em 1968, depois desse ensaio de 7 países, eles fizeram outro grande ensaio randomizado, substituindo a gordura saturada por ácido linoleico, que é um ácido que está presente principalmente nas gorduras de origem vegetal, nos óleos vegetais. E esse experimento terminou nesse ano, 73, não foram publicados os resultados somente em 2013, que veio à tona através de um pesquisador que encontrou ao filho desse Ivan Franz e encontrou em fitas de... Imagina a tecnologia naquela época, anos 70. Eram fitas de fitas mesmo. E encontrou tudo isso. E se levantou de novo a hipótese de gordura, coração, doenças cardiovasculares. Ou seja, o estudo não mostrou efeitos positivos da ingestão dietética alterada. Essa foi a conclusão desse estudo. E sim, a gordura, o colesterol diminui com a ingestão de ácido linoleico. Tem alguém aí bacana. E a mortalidade também aumentou quando se substituiu as gorduras saturadas. Esse foi um dos problemas, né? E em 2016 fizeram uma reavaliação dessa dieta, ou seja, das recomendações, recuperando esses dados de Minnesota. E a conclusão foi que as descobertas do estudo de Minnesota não tinham evidências de que a publicação tivesse um benefício à substituição de ácido linoleico, ou seja, de gorduras saturadas, das gorduras vegetais, pela gordura saturada. Então, esse é um problema que até hoje perdura. E aí eu quero fazer esse parêntese, que eu não vi as respostas, mas quero saber a maior... deixa eu ver. Quem que se preocupa muito? Todo mundo... É bom se preocupar. Agora, em relação aos níveis de colesterol, existe um problema que por trás de tudo isso está a indústria farmacêutica. Quando aumenta o colesterol, a recomendação é o quê? Qual é a recomendação? Consumir o quê? Um medicamento que é o mais vendido no mundo, Lipitor. É uma estatina, ou várias estatinas. Então, essas estatinas, se vocês soubessem que resolve só apenas em pessoas jovens e em alguns adultos, não em todo mundo. A maioria, existem estudos já recentes de que pessoas que entraram em hospitais tinham o colesterol, que tiveram problemas cardíacos, infarto, ou vieram a falecer, o colesterol estava muito baixo, abaixo de 200. Hoje em dia, alguém que souber, um médico, qual é o nível, Negromonte, e se você me corrige, se estou falando besteira, o nível de colesterol em sangue é para ficar em 200. E realmente é isso que está dando problema. Porque nos anos 70, nas escolas de medicina dos Estados Unidos, esse médico aqui, o Dr. Ray D. Strand, ele diz que naquela época os níveis saudáveis de colesterol eram abaixo de 320. Então tudo isso mudou. Por que mudou? Existe um interesse, infelizmente, de que as pessoas estejam consumindo estatinas. Estatinas não resolvem. E vou dizer mais. Estatina, ela baixa o colesterol, mas ela afeta outro metabolismo, que é a produção de coenzima Q10. A coenzima Q10 é uma coenzima
que é importante para o metabolismo energético mitocondrial a nível celular, ou seja, na geração de energia. Então, se está ingerindo estatina, vai ter uma queda na produção de coenzima Q10, ou vai ter falta de coenzima Q10, e isso sim pode gerar um problema cardíaco e outros problemas mais graves. Esse é um detalhe. Não sou eu que está dizendo isso. Existem artigos aí na medicina que está dizendo isso. Então, nesse sentido, o que nós podemos fazer? Eu costumo dizer que são 3 os parâmetros que a gente precisa, costumo não, está descrito. São 3 os parâmetros que a gente precisa avaliar no perfil lipídico: colesterol total, HDL e triglicéridos. É a relação desses 3. Essa relação é o mais importante e ver o contexto. Não é só ver pontual se aumentou o colesterol. Isso eu vou mostrar agora com o próximo estudo que eles fizeram, que um estudo recente, realmente, esse aqui, que vocês vão ficar pasmos. Eita, não é esse aqui, por aí, calma. Esse estudo, eu peguei até o artigo, é um trabalho que saiu no maior jornal e na maior instituição de medicina relacionada com doenças cardiovasculares, o Jornal Americano de Colégio de Cardiologia, uma das maiores instituições que está preocupada com isso. Então, eles analisaram uma meta-análise completa de vários estudos correlacionais de observação e randômicos, chegaram à conclusão que eu vou ler para vocês. A recomendação que antes se limitava ao consumo de gorduras saturadas tem persistido apesar do crescente montante de evidências mostrando o contrário, certo? As meta-análises mais recentes de ensaios clínicos randomizados e estudos observacionais não encontraram nenhum efeito benéfico de se reduzir a ingestão de gorduras saturadas em termos de riscos de doença cardiovascular e mortalidade total. Mas, ao invés, encontraram efeito protetor desta gordura contra o derrame. Ou seja, não sou eu que está dizendo, é um estudo randomizado de alto nível de evidência clínica, ok? Então, continuando, laticínios integrais, carne não processada e chocolate amargo são alimentos ricos em gorduras saturadas e não são associados com aumento de risco cardiovascular. Essa foi a foto da figura desses alimentos. A totalidade da evidência disponível não apoia a se limitar mais o consumo destes alimentos. Tem mais uma conclusão desse estudo. A substituição de gorduras saturadas por gorduras poliinsaturadas foi associada com maiores riscos de doença cardiovascular. Diga-se de passagem, são os famosos óleos vegetais. Apesar das gorduras saturadas elevarem o colesterol LDL, na maioria dos indivíduos, isso não é pelo aumento dos níveis das partículas pequenas e densas de LDL, que é a partícula. Todo mundo aqui já ouviu falar que existem vários colesterols. Não, existe só um colesterol, só que ele é transportado por lipoproteínas. E essa é uma de tipo LDL, Low Density Lipoprotein. HDL, High Density Lipoprotein, ou seja, proteína de alta densidade. E mais, ou seja, não é pelas pequenas e densas de LDL, mas sim das partículas grandes, as quais são muito menos relacionadas ao risco cardiovascular. Vocês estão lendo aí, eu estou colocando isso porque é importante saber o que nós estamos tendo de informação para depois conversar com o profissional e explicar que existem evidências. A outra conclusão, não existe evidência robusta de que se estabelecer um limite arbitrário de consumo máximo de gordura saturada nos Estados Unidos vai prevenir qualquer doença cardíaca ou reduzir a mortalidade. Certo? Essas são as conclusões desse estudo e realmente a gente fica mais protegido, porque esse medo a gente precisa tirar com o quê? Com conhecimento, informação. Não é porque alguém me falou. Existem 3 fontes de informação. As fontes primárias, que são as revistas especializadas, artigos científicos com referências
com estudos de alto rigor científico. Existem as revistas especializadas que têm um rigor menor, e existem as charlas, os cafés, a opinião. Então, a gente não está falando aqui de opinião, ok? A gente está falando aqui de fatos, e a medicina e a ciência se basam no que está funcionando. Se amanhã existir outra coisa, acredito que haverá, mas eu duvido, porque se a gente pensar na nossa composição corporal, nosso corpo tem gordura saturada, então a gente precisa dar um pouco dessa gordura também. O primeiro alimento, vocês sabem que o primeiro alimento que qualquer ser humano na Terra consome, o leite materno, tem uma boa composição de gordura saturada? Existem vários períodos, e em um desses períodos, o consumo a composição de gordura saturada é maior. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele precisa de maior consumo de energia, é o órgão que está crescendo maiormente quando a criança nasce. Quando o bebê nasceu, é o órgão que mais cresce. Certo? Então, tudo isso é importante saber para a gente ter vai ter gente que não gosta de gordura saturada. Isso a gente tem que respeitar. Mas fugir por causa de uma opinião que não está baseada em evidência, a gente precisa entender. Então, quando eu converso com algumas pessoas, eu lembro que eu conversava com algumas pessoas quando eu comecei a estudar um pouco sobre este assunto, e falavam você está maluco, como é gordura? O que faz mal é associar a gordura saturada boa com o carboidrato ruim. Esse é o problema. Aí onde está o detalhe, que muita gente não sabe escolher quais são os carboidratos. E lembrando dos 3 macronutrientes, temos carboidratos, proteínas e gorduras. Se eu mexo em um, vou ter que mexer em uns dos outros para balancear a minha dieta. E qual é o que eu vou mexer? Porque a indústria alimentícia mexe muito o carboidrato. Aumenta o carboidrato. Hoje se recomenda 60%, 50% de consumo de carboidrato na dieta. As proteínas são autolimitantes e se recomenda 10 ou menos por cento de gordura. E é essa alimentação que está levando as pessoas a terem problemas de saúde. Então, vamos tirar esse medo da gordura saturada. Existem algumas gorduras que você pode consumir sem medo. Acredite. Eu vou mostrar algumas delas. Aqui você tem algumas referências. A manteiga, são as gorduras saturadas. Óleo de coco, queijo, banha de porco, são gorduras saturadas. As gorduras monoinsaturadas, você encontra em que alimentos? Azeitonas, não sei se eu coloquei bem, porque isso é uma tradução do espanhol. Azeite de oliva, abacates, óleo de abacate, macalames, banha de porco também tem. E as poliinsaturadas, que são 2 tipos principais, ômega 3 e ômega 6, você encontra em peixes gordurosos, carne de animais alimentados com pasto, laticínios, ovos, de preferência de granja, algas, semente. Em relação a esses, e as ômega 6 se encontram principalmente em óleos vegetais, em sementes, e você encontra nos óleos vegetais, aqueles que realmente você deve tirar da sua cozinha, porque não são nada bom. Existem 3 gorduras, principalmente. O ácido linoleico, que o nosso corpo pode processar, transformar nas gorduras EPA e DHA, EPA e DHA, mas ele tem dificuldade para processar esse ácido linoleico, certo? E ele intervém no processo energético mitocondrial e afeta o problema da geração de energia. E onde eles estão presentes nos óleos vegetais. Então, se alguém aqui, eu vou confessar algo, a minha esposa usava óleo vegetal aqui em casa e as brigas eram constantes. Hoje, graças à minha insistência, hoje nós cozinhamos com óleo de coco, banha de porco, manteiga, que mais? Essas 3 principalmente. E o óleo vegetal eu tirei daqui da cozinha, porque não faz bem. Desculpem se estou sendo muito
duro, mas procurem informação. Eu tenho os artigos, não quis trazer toda essa informação, mas para terminar um pouco essa nossa conversa, não fique preocupado com os níveis de colesterol acima de 200. Fique preocupado quando estiverem acima de 350, 320 ou 300. Essa é a verdade. E observe os 3 índices que em outro momento eu vou comentar sobre os exames, com a permissão até do Negromonte, vou querer até convidar para ele, como se diz, embelezar ainda essa nossa conversa sobre os exames médicos, porque realmente há muitos erros e a gente precisa cuidar da saúde das pessoas. Realmente é um tema polêmico. Se você tem perguntas, podem perguntar. Eu vou concluir aqui colocando algo que eu vi hoje numa postagem de uma pessoa, e quero terminar com isso. O tempo é a commodity ou o commodity mais valioso. Saúde é a única coisa que nos permite comprar mais tempo. Portanto, saúde é o ativo mais valioso que nós temos. Então, o recado é: comece a melhorar a sua saúde agora. Saúde, tendo mais saúde, você tem mais tempo aqui na Terra. Isso foi um médico que eu sigo nas redes sociais e eu gostei demais dessa mensagem e eu encerro aqui essa conversa com vocês. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, podem perguntar, mas não fiquem com medo da gordura saturada. Um grande abraço para você. Doutor Ricardo, eu vou mostrar aqui uma coisa, né? Porque no Brasil ainda é polêmico essa questão do colesterol. E o professor Davi Menezes, ele sempre repete uma frase que eu até solicito que você que está nos escutando anote. Tá? Se você não tiver uma informação correta e atualizada, você pode estar se prejudicando. Então, essa questão do Dr. Ansel Keys, eu vou mostrar aqui um pequeno artigo para vocês podem pedir para o Dr. Ricardo também esse material, tá? Então, isso daí não é novidade, tá? Já foi capa da revista Time, que aqui embaixo você vê aqui. Ele fez a pesquisa, como o doutor Ricardo falou. O final da pesquisa tinha 22 países. Exatamente. Ele só pegou os 7 países que, se você comesse menos gordura saturada, você ficava mais saudável. Os outros países, ele desprezou. É a mesma coisa que você fazer uma pesquisa de opinião aí do prefeito da sua cidade, você vai no bairro só dos que votam no prefeito. Você não vai nos bairros dos que não gostam do prefeito. Ah, o prefeito é super bem quisto aqui. Tá? Simples assim. E o que eu quero perguntar para o doutor Ricardo é o seguinte. Então, eu posso comer meu ovo de galinha, eu posso comer meu frango. Talvez não seja uma boa ideia eu comer um frango empanado cheio de açúcar e trigo, é isso? Não. Pode me explicar um pouco essa questão aí do carboidrato? Exatamente. É que quando a pessoa come esse tipo de alimento e associa com pão, com manteiga ou margarina é pior. Eu não recomendo. Quando eu vejo alguém assim, eu até fico brincando. Mas não é o colesterol exógeno, pouco aumenta o colesterol endógeno. Por quê? Porque nesse processo que a gente ingere alimentos ricos em colesterol, o corpo não vai produzir e você usa ele para as funções vitais. Então, quando você associa o alimento que é denso em nutrição, como o ovo, como as carnes, e aqui eu vou fazer um parêntese também, vamos respeitar as pessoas que por um motivo ou outro não consumem carnes, do que for, né? Vamos respeitar. Então, quando se associa esse tipo de alimento a outros que são ricos em carboidratos, o corpo ele vai levar esse carboidrato
para o fígado, e o fígado então produz colesterol, e aí é que o bicho pega. Esse é o problema do fígado gorduroso, do fígado com problema, entende? Não é o alimento que tem rico em gordura saturada que vai te fazer mal e aumentar o colesterol, é o que vem acompanhado com ele. Que normalmente se eu comer uma tapioca com margarina, ou então, como a doutora Jaqueline perguntou, se eu comer um pastel de milho, sem carne, sem gordura, como é que é? Não, eu prefiro tirar o milho, e como carne. Assim, não é sendo muito radical, mas é entender que quais são os alimentos que vão me afetar a saúde, porque, como falei na última aula, se trata de melhorar o metabolismo a nível mitocondrial, ou seja, se trata de energia. Se você não sabia disso, aprenda isso, anota aí. Se trata de gerar melhor energia. Nós somos uma planta produzindo energia o tempo inteiro. Então, essa energia tem que vir da melhor maneira, mais limpa possível. Se a gente coloca a matéria-prima que não produz uma energia limpa, e aí comparando com as plantas de produção de energia elétrica, de carbono, enfim, a gente precisa de energia limpa. E isso acontece a nível mitocondrial. E ácido linoleico acaba com o mecanismo energético de geração de energia. Esse é um problema, e são os óleos vegetais. Então, o óleo vegetal recomendado é o óleo de coco. Aí óleo de coco, pode encontrar também de abacate, isso que deve ser, eu nunca vi aqui, em Estados Unidos tem uma amiga que compra, mas macadâmia, são óleos, porque o óleo vegetal, ele leva um processo químico bem forte. Não é tirar 1 litro de óleo de canola, óleo desses óleos vegetais, precisa quilogramas, toneladas da planta, e essa de canola é um invento, não é saudável, não é saudável, essa é a verdade. Muito bem, gente. Então vamos estudar mais sobre isso. Está ligado sempre nos cafés. Agora o James Navarro falar e o microfone dele não está saindo, Negromonte. Já percebi isso aqui. Tira seu fone. Quando você dá um susto na pessoa, é uma reação vagal. Não, ainda está mudo. Ainda está mudo. Está ouvindo agora? Agora. Sim. Uma colocação sobre o Ansel Keys, o cientista que você citou, e a Milka também falou sobre ele. Ansel Keys tinha uma coisa muito interessante. Ele era um bioquímico de uma personalidade muito forte e conseguiu liderar a maior corrupção científica do meio científico americano. Tudo que produzido por Ansel Keys se baseava em corrupção. Conseguia dinheiro, tinha personalidade forte, conseguia dinheiro, e quem tinha uma pesquisa que podia contradizer o que ele fazia, ele dava um jeito de liquidar. O que você citou o médico que não... o livro que você citou, o nível de colesterol 320 não vende estatina. Então, precisava baixar esse nível. Baixou para 250, 240, 220, 200, 180, chegar a 160. Porque quanto mais baixo o nível de colesterol, mais se vende estatina. Estatina tem um faturamento de 35 bilhões de dólares por ano. Só que o cérebro consome 70% do colesterol. 70% do cérebro é colesterol. Quando você baixa o nível de estatina, você cria um problema, inclusive doença de Alzheimer. Muitas pessoas tiveram problemas mentais pelo uso de estatina. É um dos maiores problemas da medicina hoje, o nível de estatina, exatamente pela maneira como foi colocado isso. E essa corrupção do meio científico americano na produção desses problemas. A comissão que julga o nível de estatina, que baixa o nível de estatina mais científica. No Ministério da Saúde americano,
composto de 9 pessoas, 8 delas são ligadas à indústria farmacêutica. Exatamente. Então, isso é um problema que ainda vai demorar muito tempo para ser corrigido, mas precisa ser corrigido. Estatina é um dos maiores problemas para a saúde mundial. Só isso. E precisamos falar sempre disso, ou seja, informar as pessoas, porque hoje não se trata de ir ao médico e ser apenas o paciente, a gente precisa ser agente para escolher o melhor profissional, porque os profissionais estão aí, os médicos. Eu tenho minha irmã que é médico e eu admiro o trabalho deles. E corrupção existe em todo lugar, viu? A história, os próprios médicos estão dizendo, alguns, né, que é o maior escândalo da medicina. E a maior, são 3, não é? Desde os anos 50 para cá, 70 anos. 3, 4 décadas. Esse livro aqui é uma pesquisa sobre o sistema científico americano, alimentação de 1940 para cá. Gordura sem medo. E outro detalhe, assim, só para colocar, sim, são vários. Por sorte, tem pessoas que estão contribuindo com isso. Agora, uma molécula que foi estudada na mesma época do colesterol era a homocisteína, que é uma molécula que, a altos níveis, diz que a metilação no corpo está errada. E a metilação é a formação de metionina, que vem das carnes, e cisteína, que é um precursor até do maior antioxidante que tem o corpo, que é a glutationa. Níveis altos de homocisteína, acima de 9, 10, 12, já são percebidos como marcadores melhores do que o colesterol. Só que a pesquisa do colesterol está recebendo tanta informação, que foi o que você falou, Neuromonte, e tanto dinheiro, que a da homocisteína ficou de lado. Então, esse é um exame que, se você pedir para o médico, ele vai te colocar, que isso é uma sorte ou um benefício que temos aqui no Brasil, de que você consegue pedir os exames ao médico. Vai lá nos Estados Unidos a pedir o exame, ele vai te dizer que não, é esse ponto. Por isso que existe essa corrupção. E a pessoa precisa saber. Ricardo, eu quero contribuir também com uma literatura aqui, ó, não sei se dá para vocês verem. Olha aí. Por favor, homocisteína. Esse livro é sensacional. E esse mesmo As verdades, mitos e verdades sobre o colesterol. Realmente importantíssimo esse assunto. Muito obrigado pela sua contribuição. Eu que agradeço porque às vezes quando a gente fala algo fora do que todo mundo fala, é tido como louco. E eu prefiro ser chamado de louco e quebrar padrões mesmo, eu falo mesmo. Tem gente que não gosta, então eu estou fazendo a minha contribuição, apenas sou um mensageiro. Essa é a minha missão. Eu não sou melhor do que ninguém, não sou, porque estudo e gosto de estudar, e as informações que eu trago são para que você tenha conhecimento, para poder conversar e decidir da tua saúde, porque não se trata de uma coisinha, é da saúde de cada um de vocês e da saúde da tua família. Que às vezes, por falta de conhecimento, a gente não sabe, vai seguindo um médico de referência, vai seguindo. Infelizmente, a gente precisa mesmo ter essa informação. Obrigado. Ricardo, por isso que sua avó, usando gordura de porco, viveu até os 99 anos. Olha, ela valorizava o que era bom. Isso aí, eu sempre lembro disso porque, nossa, criou uma ancoragem na minha infância, né?